Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouco sobre o processo de reescrita de textos dissertativos argumentativos. Abordaremos 5 problemas de escrita e a partir do exercício de reescrita de alguns fragmentos de redações dissertativas de alunos, vocês vão poder aplicar esses conhecimentos e apurar o senso crítico a respeito da própria produção de texto, ok? Então, aqui nós temos os 5 problemas de escrita que vamos abordar na observação de alguns exemplos de redações. O anacoluto, a inadequação lexical, a ausência de elementos coesivos, a incoerência e a concordância. O anacoluto é uma frase quebrada, ou seja, uma frase cuja estrutura sintática é interrompida, sendo continuada de uma forma estranha, digamos assim, deixando solto o termo inicial da oração. Então, isso é muito comum devido a uma certa desatenção do aluno no momento da escrita. Ele inicia uma frase com uma determinada ideia, essa ideia, de repente, ela é interrompida ou alguns processos de orações intercaladas são acrescentadas a esta ideia e o início da frase, a maneira como ela se iniciou, acaba sem conclusão, certo? Isso é o anacoluto. O anacoluto é, na verdade, uma figura de linguagem, um recurso de estilo, um recurso retórico, porém, no plano da redação dissertativa, ele pode aparecer como um defeito do texto. E é isso que nós veremos. O outro problema é a inadequação lexical. É muito comum. O que é isso? É quando, então, uma palavra ou expressão é empregada em sentido inadequado ao contexto. O problema é decorrente, na maior parte das vezes, pelo pouco domínio lexical associado ao esforço por utilizar o registro linguístico formal. O que isso significa? O aluno ele se esforça por usar um registro formal, padrão, culto, na verdade, um registro, às vezes, sobre o qual ele não tem muito domínio, e esta falta de domínio acaba resultando no emprego de palavra com sentido inadequado, né? Ou seja, aquela palavra é colocada de uma forma, num sentido, numa situação, num contexto frasal, e aquele sentido não se aplica, não é o mais apropriado. Sempre tem uma palavrinha melhor que poderíamos colocar naquele lugar ali. A ausência de elementos coesivos. Então, é a ausência de elementos que estabelecem a ligação entre as partes da frase. Ausência ou inadequação. A gente pode, às vezes, encontrar também esta questão. Quer dizer, ausência ou o mau uso de recursos como conjunções, locuções conjuntivas, preposições, elementos que estabelecem a ligação entre as partes da frase, e erros no uso desses elementos ou a sua ausência comprometem a organização do texto como um todo. Incoerência, então problemas ligados à produção de sentido do texto, principalmente no que diz respeito à contradição entre as ideias, né? Ou seja, se expressa com um certo posicionamento no momento e na mesma frase ou no parágrafo apresenta ali uma ideia contraditória, né? Ou cujo sentido se produz de um modo estranho para o leitor. Concordância. Concordância, seja ela verbal, seja nominal, é então uma desconexão sintática, uma falta de correlação sintática entre termos que morfologicamente deveriam concordar entre si. Seja então ali a relação entre o sujeito e o verbo, a relação entre o substantivo e os seus determinantes. Como isso acontece muitas vezes, né? A frase ela pode também ganhar uma extensão maior e o sujeito daquele verbo ficou lá afastado, o aluno aí então se distrai e não nota a relação sintática que haveria entre o verbo e aquele sujeito, e aí falta a concordância. Vamos então agora para os exercícios. Nós teremos alguns trechos de redações de alunos, alunos que escreviam sobre a lei antipalmada numa dada produção de texto, e você deve então identificar os problemas que existem nesses trechos e propor uma reescrita para cada um deles. Veja então um exemplo de anacoluto. Como você reescreveria a seguinte passagem? Aqueles que pensam que violentar, humilhar ou castigar dessa forma estarão impondo sua autoridade sobre seus filhos, mas acho que não é bem assim. Então, é esse trechinho.
Eu sugiro agora você dar uma pausa no vídeo, reescrever esse trecho aí no seu caderno para refletir sobre qual é o problema que está nesta frase e como você poderia reescrever. Tá? Aqui nós temos um exemplo de inadequação lexical. A pergunta pode ser, então, quais palavras no fragmento a seguir soam estranhas ao contexto? Estranhas, então, do ponto de vista semântico, ou seja, no que diz respeito ao sentido que essas palavras devem ter, ou o sentido que elas acabam produzindo dentro do contexto que soa de maneira estranha aí aos nossos ouvidos. Essa nova lei antipalmada será muito utilizada para essas famílias que ficam batendo em menores de idade, em crianças indefesas. Cada mãe e ou pai educa o filho como quer, porém tem que haver a consciência de que certas batidas em seus filhos também pode ser crime, batendo brutalmente. Então, parabenize essas pessoas antes delas baterem. Faça elas pensarem bem no que estão fazendo para não deixar seus filhos traumatizados, horrorizados ou com rancor de seus pais. Tá? Talvez você já tenha percebido durante a primeira leitura. Se não foi suficiente, dá uma pausa no vídeo, volta e leia silenciosamente esse fragmento, pensando então quais palavrinhas estão com um sentido aí inadequado e já pensa no substituto para cada uma delas, tá? Uma palavrinha que seria mais adequada ali ao contexto. Tá? Eu sei que o texto tem outros probleminhas, mas foca agora na reescrita somente mesmo nesses trechinhos. A ausência de elementos coesivos. Então temos essa frase como exemplo para você pensar como ela poderia ser reescrita e melhor organizada do ponto de vista da sua coesão. Quanto minha visão é lei antipalmada, pois sou totalmente contra, uma palmada não é espancamento. A frase tem outros probleminhas aí, você pode arrumar também, mas sobretudo há um problema de ligação entre as suas partes. Tá? Então dá uma pausa, releia a frase com calma e reescreva. Incoerência. Observe então atentamente ao desenvolvimento do raciocínio aqui. Qual que é o problema que está no desenvolvimento do raciocínio nesse texto? Na minha opinião, essa lei em partes e em parte não é correta. Não acho certo a criança ou adolescente apanhar injustamente. Quando é agredida em público, a pessoa pode ficar envergonhada e até ficar com problemas psicológicos. O lado positivo é que muitos não aprendem verbalmente. Umas palmadinhas irá ajudar. Assim, vai passar a ter medo dos pais. Quando leva as palmadas, passa a ter medo, mas não respeito. Portanto, minha visão é que se verbalmente a coisa não parou, umas palmadas para assustar não dói. Tá? Você pode também na reescrita agora arrumar outras questões que estão nesse fragmento, mas principalmente você deve responder a pergunta sobre qual problema de sentido está neste fragmento. Qual que é a incoerência? E aí você reescreve corrigindo essa incoerência, ou seja, desfazendo esta incoerência. Agora analisando um exemplo de problema de concordância. Você consegue perceber os problemas de concordância nesse texto? Saberia reescrevê-lo de forma a eliminar esses problemas? Então o trechinho do aluno é: será que algumas palmadas não faz bem? Penso que em certos momentos de sua vida algumas palmadas se tornem necessário para o adolescente ou criança. Creio que muitos pais irão entrar em concordância comigo, pois se a criança faz aquilo que não deve, você, como pai, tem obrigação de educá-lo. Tá? Então, esta é a opinião do aluno que escreveu esse texto, mas aqui no caso nos interessa que você observe com cuidado os fatos linguísticos relativos aí à sintaxe, ou seja, a conexão morfológica necessária nas palavras que se combinam, que se relacionam sintaticamente e que, portanto, devem concordar. Tá certo? Então você já deve ter parado o vídeo nos momentos que eu orientei, feito a reescrita daqueles fragmentos, corrigindo os problemas que cada trecho apresentava. A nossa correção é então na aula presencial, na nossa aula por videoconferência, e aí nós poderemos
rever cada uma da reescrita que vocês propuseram e entender melhor os problemas que aqueles fragmentos apresentavam. Tá? Para quem está vendo essa aula aqui pelo YouTube, então nós fazemos essas aulas aqui por videoconferência, né? Esse vídeo é só uma parte introdutória da aula, a parte mais conceitual, a parte teórica, e depois nós prosseguimos num bate-papo online por videoconferência para a realização de atividades, explicações, tirar dúvidas e apresentar uma proposta de redação e dar, sobretudo depois individualmente, a devolutiva das redações que semanalmente os alunos produzem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!